Olá. Hoje eu gostaria de trazer uma leitura que vem me incomodando há algum tempo, porém não incomodando no sentido de algo que eu gostaria ou que eu quero me desfazer, mas incomodando no sentido de algo que promove o pensamento, que me traz problemas e que promove a aproximação, né, com o campo da educação, com o campo da educação física, enfim, com o campo da formação de professores, e que nós aqui nesse espaço, né, nesse nosso espaço de trabalho do GLD, temos a oportunidade de ler, de apresentar e debater esse tipo de texto, né? Então o texto que eu trago hoje é do Albert Camus, né, chamado O Mito de Sísifo. E aqui nesse livro, o Camus ele vai apresentar alguns conceitos interessantes, os quais me fazem então pensar sobre algumas coisas, né? Eu queria ler só uma parte na página 27 dessa minha edição, que é de 2018, 13ª edição, onde ele diz o seguinte: cenários desabarem é coisa que acontece. Acordar, bonde, 4 horas no escritório ou na fábrica, almoço, bonde, 4 horas de trabalho, jantar, sono, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo. Um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia, surge o porquê, e tudo começa a entrar numa lassidão tingida de assombro. Então, é a partir de frases, de construções, de trechos como esse, né, que Camus ele nos apresenta o conceito de absurdo, né? O que seria então o conceito de absurdo, né? O conceito de absurdo ele surge justamente a partir desse porquê, né? A partir de uma espécie de um como, ou então por quais causas, né? Dos quais não se chega a uma resposta, né? Então, o conceito de absurdo, ele vem nos apresentar justamente a falta de, nas palavras de Camus, a falta de sentido, a falta de significado ou a falta de um propósito maior para nossas vidas, para aquilo que nós vivemos e para aquilo que nós fazemos, né? E aí, com a dureza dessa constatação, né, da qual Camus vai discorrer durante o livro todo, sobre a vida absurda, né, sobre... E não só a vida, né, mas no sentido de um trabalho absurdo, dessa forma... Então, dessa forma o trabalho se faz absurdo, dessa forma as guerras se fazem absurdas, dessa forma o próprio nascimento se faz absurdo, porque na verdade não estariam compondo nenhum objetivo a trilhar e nenhum sentido maior proposto para aquilo que nos acontece hoje ou amanhã, né? E aí a partir disso Camus, tendo alguns questionamentos, vai propor o seguinte, né? Ele nos propõe então o movimento da revolta, né? E aí a revolta aqui ela não é entendida também enquanto algo do qual se luta contra um absurdo do qual se constata, né? De uma maneira literal ou de uma maneira física, né? A revolta aqui ela está muito ligada à ideia do absurdo, porém é um outro tipo de revolta. É uma revolta produtiva, né? Se é que a gente pode dizer assim, é uma revolta criativa, né? Por quê? Bom, se Camus constata que não há sentido para a vida, que não há um significado maior, que não há um caminho a ser trilhado, precisaríamos então que nós, enquanto seres conscientes do absurdo e revoltados,
produzíssemos nós mesmos o sentido da nossa vida. Produzíssemos então nós mesmos a possibilidade de uma vida boa, de uma vida alegre e de uma vida potente, né? Com isso, nós, alguns não, né? Esses dois conceitos, eles são nos colocados, ou pelo menos para mim, se colocam à frente para que possa ser questionada a nossa ideia de educação e aquilo que nós fazemos na escola, não é? Então, o que teria o conceito de absurdo e o conceito de revolta de Camus a nos dizer? Ou o que poderia nos dizer, né, que espécie de significados poderiam ser construídos a partir desses questionamentos, né? Eu também não venho aqui para construir respostas, para entregar caminhos, né? Venho também nesse movimento de curiosidade, venho também nesse movimento de compartilhamento a pensar sobre isso, né? Camus, em determinada altura do livro, ele diz que o criador absurdo é aquele que não se apega à sua obra, né? Então, transpondo isso para o campo da educação, me parece que seria pensar alguma coisa próxima de um professor ou uma professora que também não se apega à sua obra, né? E não no sentido, ou apenas no sentido restrito, de não se apegar àquilo o que se produziu, mas também não se apegar àquilo que se pode produzir. Um criador absurdo, em certo sentido, ele precisa, como propõe Camus, né, e aqui sempre fazendo um paralelo com o pensamento do autor, ele precisa criar sem amanhã, né, como ele propõe em um nos momentos finais do livro, né. É preciso criar, e aí pensando para a educação e para a educação física mais em específico, é preciso criar uma educação, ou é preciso criar uma escola da qual nós possamos identificar uma potencialidade nela mesma, né? Uma escola ou aulas de educação física que trabalhem a partir das práticas corporais, a partir da linguagem corporal, que é então atualmente o objeto da educação física, né? Mas que possa trabalhar tudo isso com um sentido potente nele mesmo, né? Então, a partir disso, nos ficam algumas questões das quais eu não pretendo, nessa oportunidade, me aprofundar. Mas gostaria de encerrar o vídeo com elas, né? Então, a partir desse pensamento absurdo, levando em consideração o movimento da revolta, né, seria possível pensar uma educação sem amanhã? Seria então possível pensar uma educação e uma educação física, práticas corporais, o trabalho com a linguagem corporal, o trabalho com o esporte, com os jogos, com as brincadeiras, com as danças, com as ginásticas, a partir das suas próprias potencialidades, né? Pensar uma educação física e uma escola
menos preocupada com o amanhã, que tipo de escola, que tipo de educação e que tipo de educação física seria essa? Né? Que tipo de criação estaríamos então criando ao falar sobre tudo isso e ao pensar dessa maneira? Então, são questionamentos que ficam, né? Questionamentos que não são necessariamente novos, porém, enquanto apresentados por Camus, tendo em conta o pensamento não é novo para a área da educação física atual, né? Mas pensando em relação a Camus e pensando a época que Camus escreve, né? Mais ou menos em 1950, é interessante a gente pensar como esse movimento de escrita de Camus foi diferente, né? Foi um movimento contrário ao movimento da época do qual ele viveu, né? E um movimento contrário ao que diziam os grandes intelectuais franceses, né? E se hoje para nós não é talvez um pensamento que possa apresentar grandes novidades em relação àquilo que nós já lemos a partir de outros autores que vieram depois de Camus e aprofundaram essas questões, fica então a possibilidade de reconhecer em Camus uma profunda coragem, né? Uma profunda coragem em escrever, em publicar e pensar coisas desse tipo, coisas que falassem sobre esses temas e enfrentar os tipos de retaliações que poderiam e que surgiram depois, né? Principalmente da cena intelectual francesa da época. E é isso. Ficamos então, terminamos inspirados aí por essa coragem de pensamento e que possamos de alguma forma tentar traduzir isso para o nosso cotidiano hoje. Abraço.